Olá, os estudantes do curso técnico em informática e do ADS noturno, sejam bem-vindos. Mais uma aula sobre o Marco Civil da Internet, né? A gente está quase chegando no fim dessa e a gente vai passar para a Lei Geral de Proteção de Dados, que constantemente nessas aulas aqui do Marco Civil eu já vou mostrando para vocês alguma proteção que já era dado aos dados pessoais aqui no Marco Civil. Mas é lógico, faltava uma especificidade, algo mais bem detalhado, inclusive que facilitasse as decisões do judiciário. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio suprir isso, né? Ficou óbvio, uma lei mais extensa, a gente vai trabalhar com ela de uma forma um pouco diferente, mais resumido, mas muito útil nesse momento e, como eu falei para vocês, também prepara o Brasil para esse trânsito de dados internacional, o que pode refletir futuramente aí nos nossos acordos comerciais internacionais, como, por exemplo, o acordo Mercosul com o mercado europeu. Joia? Então vamos lá. Só relembrando aqui o artigo 13, pessoal, onde ele fala dessa possibilidade, né, das autoridades conseguirem os dados, tá, as informações a respeito da conexão. Lembrando que a gente tem que distinguir muito bem. Eu sei que para vocês da área de informática isso é muito tranquilo, tá? O problema fica um pouquinho maior quando a gente está falando com o pessoal justamente da área jurídica, que é separar provisão de conexão e provisão do quê? Das aplicações na internet. São coisas distintas e que esses serviços, inclusive, foram separados aqui na lei, você vai perceber isso. Só que o artigo 13 fala do quê? Da provisão. Tá? E esse serviço de provisão de conexão, ele pode ser obtido para investigar um ilícito, mas sempre por ordem judicial. Tá? E esses dados, inclusive, eles têm que ser armazenados durante um ano, tá, de conexão. Só que eu comentei com vocês que outras autoridades, por exemplo, administrativa e policial, também podem estar interessadas nisso. E no caso, então, eles têm que requerer que esse material fique armazenado. Veja bem, eles requerem a empresa, a esse provedor, que armazene o material, mas eles não têm acesso ao material. E se no prazo de 60 dias eles entrarem com o pedido judicial, então ele pode ter autorização para o juiz prorrogar até mais tempo isso para se fazer a investigação. Caso contrário, o material, esses dados podem ser descartados. Bom? Muito bem. E agora nós vamos então prosseguir para o próximo artigo. Agora, ó, repetindo, hein? Atenção, principalmente para quem não é especificamente da área de informática, nós temos que separar a provisão da conexão da provisão do quê? Das aplicações da internet. Então vamos lá. E já começa aqui, antes do artigo 14, uma subseção, ou seja, ele vai dividir. Olha como que vai ficar a lei. Subseção 2, da guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de conexão. Então, cuidado. O que ele está falando? Ele está falando assim, quem fornece a conexão, como que ele deve agir em relação aos dados das conexões das aplicações. Então, se eu sou uma empresa que forneço conexão, como que eu devo agir com os dados dos meus clientes que estão acessando aplicações, ali, os sites, etc., na internet. Olha o que está determinado pela lei. Simples. Na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado, proibido, guardar os registros de acesso a aplicações da internet. Então, veja bem, quem provê conexão não pode guardar as aplicações. Quem provê conexão não pode guardar as aplicações. Joia? Então vamos lá. Subseção 3. Da guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações. Então olha só, quem provê conexão vai armazenar conexão. Quem provê aplicações vai armazenar essas aplicações, o acesso a essas aplicações. Vamos dizer o que diz o artigo, que é o artigo 15. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos,
deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo, como anteriormente no outro caso também, em ambiente controlado e de segurança. E agora atenção, pelo prazo de 6 meses, conforme nós vamos ter depois o regulamento. Então, cuidado. Eu falei para vocês que tinha uma questãozinha aqui muito legal para concurso, né? Para aqueles que forem prestar. Lembra, a conexão da provisão, quem está fornecendo, né? Conexão, provisionando a conexão, 1 ano. As aplicações, 6 meses, metade. Parágrafo 1º. Ordem judicial poderá obrigar por tempo certo os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos e em período determinado. Então, pode a justiça determinar que sejam armazenados esses dados, mesmo por quem não tem essa obrigação? Pode. Só que, quando se faz esse pedido, tem que deixar claro quais são esses sites. É lógico que cai aqui numa questão técnica, né? Que pode ter várias discussões sobre isso, o que seriam esses dados a serem armazenados, que a gente sabe que, por exemplo, o registro local não é somente o IP, nós vamos ter outros, né? Protocolos que podem registrar quem é essa máquina e quem foi a pessoa que estava atuando com essa máquina, tá? Parágrafo 2º. A autoridade policial ou administrativa ou Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observando o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º, ou seja, ele está repetindo aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? Para a provisão de conexão é 1 ano. Se durante a investigação o Ministério Público, a polícia, por exemplo, percebe que vai precisar daqueles dados e que esse prazo, né, vai estourar, né? Não vai ter tempo para cumprir esse pedido dessas informações, então o que ele faz? Ele vai pedir à empresa que armazene mais tempo esse dado, tá? Mas ele tem que cumprir os mesmos requisitos do artigo 13. Parágrafo 3º, em qualquer hipótese, a disponibilização requerente dos registros que trata este artigo deverá ser precedido de autorização judicial, conforme o disposto na seção 4ª deste capítulo. Vocês lembram que nós conversamos sobre isso e nós vamos repassar agora essa seção 4ª, como que é feito esse pedido, tá? Para que seja armazenado esses dados por mais tempo e como que ele vai requerer isso da justiça. Tá? Parágrafo 4º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem oferida pelo infrator e as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. O que ele está dando aqui são parâmetros para que o juiz possa decidir, né, dentro daquele poder que ele tem de dosimetria da pena, né, se ele vai agravar essa pena ou se ele vai deixar essa sanção mais suave, dependendo dessas condições que estão dizendo aqui, né? Se houve lucro com isso, dependendo da lesão que ocorreu, né? Qual a extensão dessa lesão, por exemplo, no campo moral. Então aí ele vai decidir essa dosimetria da pena com esses critérios que estão aqui. Tá? Por exemplo, quando ele fala se o infrator é reincidente, né? Se costumeiramente ele já faz isso e se utilizando de informações na internet para divulgar, por exemplo, para difamar alguém, etc. Tá? Isso na política agora vocês viram que aconteceu muito. Tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês, tá? A LGPD também ela vai entrar aqui e aperfeiçoar essas questões desses mecanismos de proteção de dados. Tá? Ela vai esmiuçar e detalhar isso também. Tá? Artigo 16. Na provisão de aplicações da internet, onerosa ou gratuita,
é vedada a guarda. 2 pontos. Dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido previamente respeitar os dispostos no artigo 7º. Ou, parágrafo 2º, de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento pelo seu titular. Para resumir, eles estão dizendo o seguinte: você é um provedor de uma determinada aplicação na internet. Você não pode, é vedado você armazenar os acessos que aquele cliente seu teve em outra aplicação. E o parágrafo 2º diz o seguinte: os dados que você tem que armazenar, tá, eles não podem ser muito amplos, muitos dados, além do que você realmente precisa para exercer aquela atividade, para prestar aquele serviço. Bom, só que os autores criticam esse artigo porque ele ficou muito vago, né? Como é que você vai dizer o que é necessário ou não para você poder exercer prestar um serviço? Quais as informações que você precisa do seu cliente? Aí é que a lei da Lei Geral de Proteção de Dados entra suprindo isso, porque ela vai detalhar, ela vai deixar isso mais objetivo, tá? A lei tem esse problema, tá, gente? A lei tem esse problema. Recentemente, o ex-ministro Jobim fez uma palestra, que eu até havia convidado vocês para aquele Um Dia pela Democracia, e ele comenta dessas técnicas legislativas que são feitas nesses acordos, né, no submundo da política lá em Brasília, no qual eles deixam a legislação mais branda, porque deixam ela mais aberta, mais subjetiva. E isso permite aos juízes tomarem decisões bem diferenciadas umas das outras, né? Esse caso aqui eu não sei se é resultado de um acordão ou não, ou se foi simplesmente uma falha legislativa. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados veio suprir isso. Vamos até dar uma olhadinha como é que ficou. Na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 8º, vai dizer o seguinte: o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Quando a gente chegar nessa lei, eu vou explicar para vocês o que é isso, mas o que ele está querendo dizer? Que lá no artigo 7º vai estar dizendo que para você se utilizar, armazenar, processar um dado do seu cliente, você obrigatoriamente tem que ter essa autorização dele. E agora ele vai dizer como que deve ser essa autorização de uma forma objetiva. Então, continuando aqui no artigo 8, parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Eu não sei se vocês já estão acostumados a ver contratos, mas você vai, via de regra, a gente faz isso por uma segurança, né? Você faz o contrato sem espaços. Preferencialmente a gente vai aquela borda lá no Word, aquela margem, justamente para não ter espaço nenhum, e a pessoa vai assinar no final. É comum também ele fazer o quê? Ele dá aquele visto em cada página dizendo que ele concorda com o que está ali, não só a assinatura no final. A assinatura no final é para que ela seja comparada com a assinatura do cartório, caso você vá fazer um reconhecimento de firma. E até para ter mais validade ainda, essas assinaturas, que seja um reconhecimento feito por verdadeiro. O que é isso? Você não vai levar lá só a documentação da pessoa e o documento, né, o contrato, para que o cartorário compare com um cartão de assinatura e fale, realmente essa aqui, porque ele fez por quê? Por semelhança. O ideal é que se for um contrato importante, que as pessoas estejam presentes assinando. Então o cartorário vai pedir, inclusive, para você assinar num livro, dizendo assim, você esteve aqui, e na minha frente ou na frente de um juramentado, você assinou esse documento, concordando com as cláusulas contratuais. E pode ser necessário também que, além disso, você coloque uma cláusula em destaque e que a pessoa assine também nessa cláusula. Então ele vai vistar as páginas, aí lá no final do contrato, ele vai assinar concordando com essa cláusula, dizendo assim, é uma forma de ficar muito claro, muito explícito, né? É comum também, hoje, quando a gente faz contratos
onde você vai colocar que as partes não vão levar, né, caso tenha alguma discordância, não vão levar aquilo para a justiça. Vão levar para uma câmara de mediação, de arbitragem e de conciliação. Então também tem que vir uma cláusula específica onde as partes do contrato elas devem assinar separadamente, para ficar muito claro, evidente. O cara não pode dizer assim, eu não sabia que isso estava no contrato. Não, tá aqui, você assinou o contrato e assinou a cláusula concordando com isso. Aqui também, você vai assinar o contrato de prestação de serviço desse provedor, né, de aplicações e vai assinar a cláusula dizendo, eu concordo com isso. Mas isso vocês sabem que não acontece comumente, né, gente? Vocês estão sabendo que a maioria dos casos nós vamos fazer o quê? Vai ser tudo online, vai ser tudo virtual essas anuências. Então vamos continuar aqui. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nessa lei. Então, por que está tendo tanta propaganda, inclusive de muitos escritórios de advocacia, para prestar esse serviço para as empresas? Porque as empresas, os médicos, os psicólogos, o dono do bar que anota em cadernetinha lá, ele não está se preocupando com isso, ele não está regularizando a situação dele. Quem regularizou essa situação foram as empresas de porte médio a grande. Eu fui no médico esses dias, no oftalmologista, e ele lá com a minha ficha anotando, né? Aí por curiosidade eu perguntei, né? E daí, vocês regulamentaram aqui já na clínica, né? E ele falou, não fizemos nada disso ainda. E medicina trabalha com aqueles dados sensíveis, lembra? Que nós comentamos isso rapidamente depois, óbvio que na Lei Geral de Proteção de Dados eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas a medicina trabalha com essa questão dos dados sensíveis, então eles têm que ter um controle, tem que dizer como que é esse controle, qual é esse relatório, como que é a forma de descarte disso, né? Porque existem médicos que vão acompanhar um determinado paciente por muitos anos. Às vezes você vai pegar o cara assim, de um determinado problema com a doença que ele teve até a morte dele, vai ser aquele médico, aquela clínica que vai acompanhá-lo. Tá? E cabe ao prestador de serviço que está manipulando esses dados explicar como é que vai ser. E aqui a coisa fica delicada, por quê? Porque a gente foge daquela questão de que são só empresas prestadoras de serviço. Não. Agora nós estamos falando do profissional que presta um serviço e que trabalha com dados pessoais. E lembrando, gente, insistindo mais uma vez nisso, Lei Geral de Proteção de Dados não é só aquilo que vai para o computador. Esse meu médico lá que estava preenchendo, ele preenche tudo num fichário, na mão ainda. Chegou o paciente, a secretária avisa, ele pega o fichário e dá uma olhadinha. Foi feito isso. Esses dados também estão aqui. Os dados que estão numa caderneta lá no bar. A partir do momento que você está operando com esses dados, você está incluído entre essas figuras, esses agentes da Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Então, é possível que vão ocorrer aí esses casos de maquiagem, né, que você aperta ali concordando, né, e tem como que você pode dispor isso, né, esses dados, do que vai ser realmente utilizado, quais as informações vão ser captadas, e isso não ficar claro. Especialmente também quando se manda informações para outros aplicadores, né, outros fornecedores de aplicação de internet. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são nulas. Então, quando você fornece essa autorização, e mesmo que você tenha fornecido até com aquela formalidade do contrato, mas elas são genéricas, você simplesmente vai na justiça, se for o caso, e vai pedir a nulidade daquilo. Quando não vale, né? O que significa ser nula uma cláusula num contrato? Ela não vale. Você não tem que respeitar aquilo, óbvio, ambas as partes. Mas ela não tem nenhum poder de exercer. Por exemplo, se a pessoa usou o seu dado para uma determinada coisa, fala, mas está aqui no contrato. O juiz falou, não, você não poderia ter utilizado, porque ela é nula. Parágrafo 5º.
O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 6º do caput do artigo 18 dessa lei. Então, o que é a essência aqui desse parágrafo? O mais importante. Você deu autorização bem clara, não tem nenhuma questão genérica ali, você concordou com aquilo, ele não está fazendo nenhum uso ilícito, não está, por exemplo, passando informações para um outro operador sem a sua autorização, ele está fazendo tudo certinho. Mas você pode pedir a revogação desses dados a qualquer momento. Você pode acessar e pedir o que está armazenado ali, né? Porque imagina quantos prestadores de serviço na internet hoje você fornece os seus dados. Em determinado momento você fala, mas eu quero saber o que essa empresa tem de mim. Então, a todo momento você pode pedir para revogar isso e tem que ser de uma forma facilitada. Então, aqui as empresas podem querer criar aquelas barreirinhas administrativas, né? Você tem que pedir para fulano, tem que ir no setor tal. Né? E isso pode implicar, inclusive, em ações de indenização. Justamente por quê? Por não facilitar esse serviço. Tá? Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1º, 2º, 3º ou 5º do artigo 9º dessa lei, o controlador deverá informar ao titular com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Então, também quando você tem manipulações dessas informações que foram concedidas a essas empresas, né, ele precisa da sua autorização e você pode pegar naquele momento, inclusive, e pedir para que seja eliminado aquele dado caso você discorde dessa alteração daquela informação que está lá e como ele vai ser utilizado. Né? Por exemplo, você forneceu determinados dados, tá? Tudo bem, RG, CPF, endereço, pode ser no caso, por exemplo, de um tratamento de saúde, você está falando, tem um problema de pele, tem um problema ósseo, tem um câncer, sei lá, alguma coisa, tudo bem, você concordou com isso. E aí ele vai informar para você como que aquilo vai ser utilizado. Aí surge uma alteração, sei lá, se é no hospital, se é numa clínica, né? E eles precisam manipular esses dados de uma forma diferente, fazer um cruzamento por idade, por tipo sanguíneo, por classe socioeconômica, alguma coisa nesse sentido. Então, para poder fazer essa manipulação diferente dos dados, ele tem que pedir a sua informação. E você pode discordar disso a qualquer momento. Lembrando que esse artigo aqui não é do Marco Civil da Internet. Nós acabamos de discutir o artigo, tá, gente? 8º da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem suprir esse problema que eu antecipei para vocês. Tá? Lembra que a gente estava lendo aqui, tá, o artigo 16 e ele fala assim, inciso 2º, de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento pelo seu titular. Então o Marco Civil tenta dar uma proteção, mas ficou assim muito aberto, mas a Lei Geral de Proteção de Dados vem suprir isso, né, que já está agora vigente, beleza? Artigo 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros. Tá? Bom, há comentários que vão denegrir totalmente esse artigo e eu estou junto com esse pessoal porque é que dá a impressão que realmente ocorreu essa manipulação, essa visita aí, né, aos gabinetes dos deputados e senadores para colocar um artigo como esse, porque ele está isentando a responsabilidade de quem trabalha com essas informações. Tá? Podemos entender também assim, do período posterior que ele teria que ter armazenado isso, se faz uso, ele não tem mais responsabilidade. Então isso é muito grave. Artigo 18, mas agora nós já vamos entrar na seção 3ª, tá, gente? Seção 3, da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então vamos lá, artigo 18.
O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Isso aqui vem emendar lá com o 17 que a gente leu, relembra? Que quando fala, não, se ele não tiver obrigação de armazenar esses dados, ou pensando que superou esse prazo, ele não pode ser responsabilizado por esses danos. Tá? E aqui está dizendo bem claro, né, que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado pelos conteúdos, né? Porque normalmente os conteúdos vão estar vinculados ao quê? Às aplicações da internet. Então, porque são serviços bem distintos. Conexão e aplicações. Porém, nós vamos ter aqui também uma proteçãozinha daqueles que fornecem, né, as aplicações da internet. Vamos lá. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então vamos lá, vamos juntar isso. O que a gente leu no artigo anterior? Que quem fornece conexão não tem responsabilidade nenhuma com os conteúdos. Vai ter responsabilidade os provedores de aplicação. E aí ele começa a detalhar isso. Mas olha o que ele faz. O que os legisladores, né, fizeram? Eles pegam assim e falam, olha, para respeitar o direito, né, a liberdade de expressão, então para que as pessoas não fiquem sendo coibidas de apresentar os seus conteúdos, as suas ideias a qualquer momento, um conteúdo só pode ser considerado ilícito, infringente, né, se a pessoa manifestar isso, solicitar isso em juízo, o juízo concordar com isso. E um detalhe, cai naquilo que eu falei para vocês anteriormente, ele tem que dizer exatamente o endereço, qual o conteúdo, ele tem que especificar muito bem isso para que facilite o encontro desse dado, dessa informação, por esse provedor de aplicação. Então vocês percebem aqui como que ficou facilitado a vida do provedor de conexão, ele fica muito isento de conteúdo, e por sua vez complicou, prejudicou enormemente quem está sendo lesado por esse conteúdo. Porque você imagina o prazo de você levar isso ao juiz, ter uma decisão, todos os dados técnicos, né, para encontrar esse conteúdo, tem que especificar exatamente o que é. Aí vai para o provedor, ele vai ter um prazo, veja que aqui não diz exatamente qual o prazo, ou seja, o juiz vai determinar isso, prazo assinalado. Até aí o estrago já está feito. E se a gente voltar nessa questão de hermenêutica constitucional, fazer uma comparação, nós vamos ter aqui um choque de direitos fundamentais. Porque, sim, a comunicação, né, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Porém, a dignidade da pessoa também é. E se vocês lembrarem lá da primeira aula que eu comentei com vocês, também um pouco mais na segunda aula, lembra que eu falei para vocês que a meta hoje da Constituição é defender o quê? A dignidade da pessoa. Então, os juízes, é óbvio, eles não podem extinguir um direito fundamental. Não tem como simplesmente extirpar essa liberdade de expressão, de comunicação, de informação, em prol de manter a dignidade de uma pessoa. Porém, nesse caso aqui, eles pegaram bem de uma hierarquia maior que a dignidade da pessoa e extirparam praticamente. Porque até ocorrer todo esse processo para te retirar o conteúdo, a dignidade da pessoa já foi esfacelada nas redes sociais. Vamos continuar. Parágrafo 1º do artigo 19. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, olha cá, quando você faz o pedido, vai ter que conter nesse pedido
para que a ordem judicial saia também com esse mesmo conteúdo, sob pena de nulidade, ou seja, se você não fizer o pedido com todo esse detalhamento, a ordem judicial pode sair sem esse detalhamento e pode ser considerada nula. Identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente que permita a localização inequívoca do material. Então, o que eu falei para vocês? O que esse provedor vai considerar que seja dados, informações para que você encontre aquilo sem ter chance nenhuma de se confundir com outro conteúdo. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende da previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Então vocês perceberam que, mais uma vez, ele vem reforçar o direito de liberdade de expressão, tá, como um direito assim superior aos demais. E dentro de uma determinada hierarquia de direitos, apesar que alguns autores de direito constitucional não consideram, não assumem, né, não aceitam essa posição de que há hierarquia constitucional entre os direitos fundamentais, mas eu, por exemplo, não sou adepto disso. Eu acho que o grande direito que nós temos e os outros, na verdade, são só sustentáculos, eles existem para satisfazer esse grande e primordial direito, que é o direito a uma vida digna. Parágrafo 3º. As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sua indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentados perante os juizados especiais. Deixa eu explicar isso para vocês, especialmente da natureza desses dois cursos que não são vinculados à área jurídica, né? Nós temos então aquela justiça ordinária, onde seguem processos que têm um rito mais complexo, mais rígido, consequentemente mais demorado. E nós temos os juizados especiais, que têm várias liberdades, inclusive eles têm a contratação de juízes leigos, mecanismos de conciliação, para que esse processo seja mais rápido, né? Então, por exemplo, um juiz leigo não significa que ele não tenha conhecimento, tá? As pessoas confundem um pouco isso. As pessoas pensam assim, não, a juiz leigo é um quebra-galho que está lá. Não, às vezes o juiz leigo que está ali naquele assunto específico, ele pode saber mais que todos os juízes togados que estão ali no determinado fórum. Tá? É evidente que a maioria das vezes acabam sendo advogados mais jovens que atuam como juiz leigo até para adquirir know-how, para fazer um concurso, por exemplo. Tá? Mas isso você permite ao tribunal uma flexibilidade maior para contratar esse pessoal também. Então surge uma demanda, fica mais fácil contratar, ou tem um grupo de pessoas selecionados, eles são chamados mais rapidamente para diminuir esse serviço, né? Essa demanda que chega num juizado especial. Diferente de um juiz togado, né, gente? Um juiz togado, ele vai ter um cargo, praticamente um cargo vitalício, né? Vai se aposentar de medida compulsória, por idade compulsória aos 75 anos, e decide causas maiores e tal. Então você precisa ter todo um processo de seleção de um juiz que tem que ser muito mais rigoroso. Inclusive, nos juizados especiais, né, sempre você vai ter a homologação de uma decisão por um juiz, né? Então tem ali a supervisão de um juiz togado também nessas decisões. Então por que ele está colocando isso aqui? Dizendo assim, olha, para facilitar isso, para acelerar, então esses pedidos podem ser encaminhados para juizados especiais. Porém, na prática, isso não funciona. Eu já falei para vocês que eu não sou um advogado militante, né? Eu sou um advogado acadêmico. Tá? Vivo dentro da academia, mas a gente mantém contatos com profissionais, até justamente para não perder essa experiência da prática que eles exercem, o que eles enfrentam no dia a dia mesmo, tá? Porque a advocacia é uma daquelas profissões, né, que você sai da universidade, você adquire sim muita cultura, uma bagagem
sobre o conhecimento teórico de direito material e de direito processual, mas a prática do dia a dia é bastante complicado, tá? E o que esse pessoal tem testemunhado é que, em alguns casos, os juizados especiais estão piores do que a justiça ordinária. Ou seja, então, quando eles colocam aqui que o cara tem esse direito para levar lá para uma decisão ser mais rápida e, consequentemente, tentar preservar a dignidade dele por uma divulgação ilícita, o tiro pode sair pela culatra. Parágrafo 4º. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presente os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que existem dois tipos de pedido que você faz ao juiz. Tá? Você vai fazer um pedido, você vai colocar suas provas, os seus argumentos, inclusive os argumentos ali factuais, ou seja, você vai descrever os fatos, vai contar a história para o juiz, aí você vem com material probatório, um documento, uma foto, no caso aqui vão ser os prints, né? Dos sites que estão divulgando aquele conteúdo que pode estar afetando a sua pessoa. E depois o juiz vai fazer o quê? Ele vai solicitar a resposta da parte contrária, que também vai vir com as argumentações e pode vir com as provas dele. Por exemplo, pode trazer ali uma autorização, que aqueles dados que estão ali foram uma entrevista que você concedeu, você falou aquelas informações. Porém, isso pode ser demorado. E como eu falei, como nós estamos tratando de casos que as pessoas vão procurar quando sente que a sua moral, a sua dignidade está sendo lesada, então pode ser necessário uma medida mais rápida. Então o que você pode pedir? Que você apresente a sua ação, você faça a sua petição inicial, você coloca as suas provas e faz o pedido para o juiz decidir por antecipação. Ele não vai esperar as provas da parte contrária, ele já vai decidir baseado somente nas suas. Por isso que eles falam aqui, olha, você tem que provar de uma forma que não fique dúvida. Quando ele fala essa expressão inequívoca, ou seja, que não tem como o juiz se enganar com aquilo. Você pegou o site, está lá, está aqui a imagem, está aqui o texto que isso não é verdade. Está aqui um texto dizendo que confundiram, por exemplo, falando lá que você é um assaltante de banco e confundiram a tua imagem, o teu nome, e você está sofrendo com isso porque você é um morador de uma cidade pequena. Trocar uma foto lá num site, por exemplo, e colocar uma foto sua numa reportagem, né, sobre propina, sobre violência sexual, sobre pedofilia, alguma coisa nesse sentido. Então tem que estar comprovado de forma muito clara, que o juiz olha e fala, opa, porque ele não vai ter as provas contrárias para analisar ainda, tá? E também que possa ser feito essa verossimilhança, ou seja, que fique muito fácil do juiz comparar isso. Beleza? Pessoal, nós vamos parar por aqui nessa aula, depois nós já vamos continuar, tá, a partir do artigo 20, e eu acredito que estamos chegando já no finalzinho do Marco Civil da Internet, tá bom? Repetindo, dá uma olhadinha de novo, repitam as aulas, tá? O pessoal da noite, o pessoal adulto, já que muitos estão trabalhando, já enfrentam esses problemas. Na turma do ano passado a gente conversava sobre isso, né? O pessoal trazia os casos práticos das empresas que eles atuam. A gente encontrou, inclusive, clientes que estavam exigindo certas coisas de empresa que não deveriam exigir. A gente conversou sobre isso com alguns estudantes que já trabalhavam, tá? Infelizmente, devido à pandemia e essa técnica que nós estamos tendo que utilizar aqui, criou um distanciamento, tá? Mas isso não impede de vocês escreverem as perguntas. Eu falei para vocês, gente, o WhatsApp está ali aberto para isso, entende? E vocês assistindo isso aqui a qualquer momento, coloquem lá a dúvida. Às vezes eu não vou responder naquele momento, mas eu paro aqui naqueles momentos que a gente vai preparar as aulas,
E já aproveita e responde isso para vocês, responde no áudio, pelo WhatsApp mesmo, ou se for um assunto mais complexo eu gravo outro vídeo, e isso ganha tempo para todo mundo, beleza? Se você gostou da aula também aí, você sabe que eu estou criando esse canal, pediria para você compartilhar o conteúdo, deixa um like, beleza? E ajuda a gente a divulgar isso também para outros profissionais que queiram conhecer um pouco mais sobre o Marco Civil da Internet. Valeu, um abraço.